Olá, aqui é a professora Fernanda, Então, vamos de volta aí com mais uma aula de metrologia. A gente vai dar sequência aqui no conteúdo de paquímetro. Então, nesse vídeo a gente vai ver, como fazer a leitura do paquímetro em polegadas. E aí a gente vai ver que tem duas escalas diferentes em polegadas. A gente tem a milesimal e tem a fracionária. Então, a gente vai aprender a fazer a leitura nessas duas. Bem, então aqui, no sistema inglês, a gente tem essa opção aqui da escala na polegada milesimal. Bem, então como que é feita essa escala? A ideia é, eu vou pegar o tamanho de uma polegada, tá? E vou dividir em 40 partes. Então, por isso que eu falo que polegada, a escala em polegadas é totalmente diferente de milímetros, tá? Então, quando a gente vai trabalhar em polegada, tem que esquecer milímetros. Então, a gente vai pegar uma polegada inteira e dividir em 40 partes, tá? Quando eu faço isso, vou ficar com 1 dividido por 40. Então, a gente vai ter que cada divisão da escala fixa, ou na régua, vai valer 0,025, ou seja, 25 milésimos de polegada. Aí, a gente tem o nônio, Lembra que o nônio vem para deixar a leitura mais precisa. Ele vai pegar essa menor leitura e vai dividir em partes menores. No caso do milesimal, o nônio tem 25 divisões. É sempre 25, assim não tem várias opções. Então, eu vou pegar a menor leitura da régua, que é 25 milésimos, e vou dividir por 25. Então, a resolução do meu paquímetro, a menor leitura que ele dá, incluindo o nônio, é 1 milésimo de polegada. Tá? Então, aqui fica até mais fácil de fazer a leitura. Então, o jeito de fazer a leitura é igualzinho, tá? Que a gente viu no vídeo anterior do paquímetro em milímetros. A gente vai contar os traços da régua até chegar perto do zero do nônio. Sempre para no que está logo antes, tá? Nunca conto o que está depois, que é a medida que eu não alcancei ainda. Depois a gente vai no nônio e vai procurar o primeiro traço que fica alinhado certinho com o traço da régua, como se fosse um só. E aí a gente faz a leitura ali e soma as duas, a da régua e o do nônio. Tá? Então é do mesmo jeito. Vai mudar só a leitura dos valores dos traços. Tá? Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, esses dois. Então, vê, ó, aqui está representando o cursor, porque a gente está como se fosse um zoom do paquímetro na parte da leitura. E essa parte aqui é a escala em polegadas, tá? No instrumento de medição, a escala em polegadas sempre fica marcada na parte de cima, tá? A parte de baixo fica reservada para milímetros. Então, se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? A gente tem o tamanho de 1 polegada, tá? E eu tenho aqui, ó, 40 traços. Então, como que a gente conta, a leitura aqui, os valores de cada traço? Como cada um vale 25 milésimos, 0,025, então a gente vai andando aqui de 25 em 25, não é de 1 em 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, 0,025, depois é 0,50, depois é 0,0, aliás, é 0,050, depois 0,075, e aí quando chegar no 1, isso vai ser 0,100. Se a gente continuar, vamos ter aqui, ó, 0,125, 0,150, 0,175, 0,200. Então, se a gente reparar nessa numeração menor, ela é para ajudar a fazer a leitura. Toda vez que eu cair em um desses traços que tem essa numeração, a gente vai estar em 0,100, 0,200, 0,300, 0,600, 0,900. E o que seria 1.000 é 1 polegada inteira. Tá? Então, isso aqui ajuda a fazer a leitura mais rápido. Então, esses maiores são de 100 em 100, e esses três aqui de dentro de 25 em 25. O nônio é mais fácil, tá? Porque como ele pegou aqui a menor medida, que é 0,025, e dividiu em 25 partes, cada tracinho vale 1 milésimo, então eu vou de 1 em 1 mesmo, tá? Então, aqui vai ser 1 milésimo, 2, 3, 4, caiu aqui é 5, aqui é 0,005, o 10 é 0,010 e assim por diante, até eu chegar no 25, que aí eu já estou um traço a mais da régua. Então, bem tranquilo de fazer. Só tem que prestar atenção, como eu já falei, na escala, porque o valor do traço é diferente de milímetros, tá? Isso aí que tem que lembrar. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz a leitura desses dois exemplos, tá? Então, se a gente vier aqui, ó,
né? Lembra que a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente aprendeu em milímetros, o jeito de fazer a leitura. Tá? Então, a gente vai contando os traços da régua até chegar no zero do nônio. Tá? Sempre para no que está logo antes, nunca no depois, porque é a medida que eu não cheguei ainda. Então, se a gente ver aqui, ó, a gente tem 2 traços. Então, é ponto 0,25, ponto 0,50. Então, guardei essa medida, não vou ler mais aqui na régua. Agora, a gente vai ler aqui no nônio, tá? Então, a gente sai procurando aqui o primeiro traço que fica perfeitamente alinhado com o da régua, como se fosse um sol. Nesse exemplo aqui, tá? As figuras, geralmente, eu tenho que indicar, como eu já comentei, né? Mas nesse exemplo, tá aqui, ó, tá? Isso aqui é 14, ó, porque isso aqui já é 10, 11, 12, 13, 14. Então, para a gente é ponto 014, sempre 3 casas depois do ponto. Então, a gente tinha ponto 50 mais ponto 014. Então, vai ficar aqui, ó, ponto 064. Aí, a nossa medida final, a gente soma os dois. E no de baixo? Vamos fazer a mesma coisa. Aqui a gente vai contar os traços até chegar no zero do nônio. Aqui tem que prestar atenção que tem um porém. Vocês estão vendo esse 2 maior? Isso aqui é a polegada inteira. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Tá? Que nesse exemplo aqui de baixo, ó, eu já tenho uma polegada inteira na medida. Tá? É diferente daqui que está entre o 0 e 1. Aqui está entre o 1 e o 2. Então, eu já tenho uma polegada inteira. Não posso esquecer dela. E aí, depois a gente conta aqui os traços da régua até chegar no zero do nônio. Se a gente olhar aqui, ó, é justo o traço aqui do 7, que é o ponto 700. Então, a leitura da régua é 1.700. Lembra que eu tenho uma polegada inteira aqui atrás. Depois a gente faz o do nônio. O do nônio, mesma coisa. Eu venho aqui, vou procurando qual é o primeiro traço do nônio que está certinho com o da régua. Nesse exemplo aqui, ó, é no 22. Então, isso pra gente é ponto 022. Então, a nossa leitura aqui vai ficar 1.722. Tá? Então, é assim que a gente faz a leitura no paquímetro, tá, de polegada milesimal. Agora, tá, a gente vai ver a escala em polegada fracionária. Tá? Aqui que é o complicado um pouquinho. Por quê? A gente vai ter que lembrar de operação com fração. Tá? A gente vai ter que lembrar como que se somam frações. Né? E também como que a gente simplifica para achar a fração equivalente, que a gente chama. Tá? Ela representa a mesma proporção com números simplificados. Então, isso aqui a gente vai precisar para fazer a leitura no paquímetro em polegada fracionária, tá? Para dar a resposta correta. Então, como que vai ficar a escala aqui? Tá? Aqui, de novo, eu vou pegar o tamanho de uma polegada inteira e vou dividir em 16 partes agora, não é mais 40. E aí, cada traço vai valer 1/16. Eu não vou fazer essa divisão na calculadora para achar o valor. Tá? Ela vai ficar na forma de fração. Então, cada traço é 1/16 de polegada. E o nônio aqui, como eu expliquei na aula passada, tá? Retrasada, aliás. O nônio aqui, ele tem 8 divisões, e é sempre essa opção, 8 divisões. Então, ele vai pegar a menor leitura da régua e vai dividir em 8 partes. Aí, se a gente lembrar a divisão de fração, né, não tem como eu fazer isso aqui, eu tenho que transformar numa multiplicação. Aí, a regra é repete a primeira fração, tá? E aqui, a de baixo, a gente inverte, tá? 8 é a mesma coisa que 8 sobre 1. Então, a gente escreve ali invertida, 1 sobre 8. E isso vira uma multiplicação agora. Aí sim eu posso fazer essa operação, que é multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente tem 1 sobre 128 avos de polegada. Então, essa aqui é a menor medida do nônio no meu paquímetro de polegada fracionária. Então, se a gente der um zoomzinho aqui, né, na escala do nônio, tá? A gente tem ele dessa maneira aqui, eu tenho 8 divisões no total. Geralmente tem essa marcação aqui do 4 para indicar metade, para ficar mais fácil. E aqui a gente vai contando de 1 em 1. Mas lembra que o denominador aqui é 128. Tá? No instrumento, tá? Vocês vão ver a marcação aqui dos valores simplificado. Tá? Porque a gente vai reparar que toda vez que o numerador for número par,
eu consigo simplificar com o denominador, porque ele também é par. Se for ímpar, aí não tenho como simplificar. Então, quando vem a escrita aqui, né, vai ficar igual a essa figura, ó. 1 sobre 128, não onde seria 2 sobre 128, dá para dividir em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar 1 sobre 64. Depois, o ímpar, 3 sobre 128. No 4, seria 4 sobre 128. Se eu simplifico em cima e embaixo por 4, vai ficar 1/32. E assim vai, até chegar, né, em 16 avos de polegada, que é o oitavo traço. Tá? Na régua é a mesma coisa, tá? Se tiver a marcação da leitura, vai estar também simplificado. Então, quando eu tiver 2 sobre 16, isso vai virar 1/8. Se eu tiver 4 sobre 16, isso vai virar 1/4, e assim por diante. Mas para a gente aqui fazer a leitura, tá? E somar a fração da régua com o do nônio, eu vou dar uma dica que fica mais fácil, ao invés de ler assim mais já simplificado. Tá? Bem, então como que a gente vai fazer a leitura? Mesmo jeito. Lembra que eu falei que aprender uma vez como ler no paquímetro serve para todos, tá? O modo de ler, né? Não os valores dos traços da escala. Então, de novo, a gente vai contar os traços até chegar no zero do número. Se coincidiu com o zero, é aquele traço que eu vou ler. Se não, eu pego o que está logo antes, nunca o que está depois. Porque, de novo, o depois é a medida que eu não cheguei. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma leitura em que o traço da régua aqui, que eu estou contando, ele coincide com o zero, tá? E para a gente ter certeza, lembra que eu comentei que a única situação que tem dois traços que ficam certinho alinhados com o da régua é o primeiro e o último. Tá? Então, se está na dúvida, confere o último traço se ele também está alinhado. Porque se tiver, é no zero que a gente faz a leitura, nunca no 8. Tá? Então, se coincidiu com o zero, a gente lê ali, ó, né, na régua. Nesse exemplo aqui, está nesse traço, que é o sétimo. Se a gente contar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso para a gente é 7 sobre 16. Aí o nônio, coincidiu no zero, então a leitura do nônio é zero. Então, a minha medida final aqui é 7/16 de polegada. Então, bateu no zero, é a leitura na régua direto e o nônio é zero. Se não coincidiu no zero, tá? Aí a gente tem que fazer aquilo que eu já estava explicando. A gente vai contar até chegar no traço logo antes do zero do número. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente já tem, né? Aqui já tem uma polegada inteira, tá? Não pode esquecer dela depois, porque no resultado final a gente precisa pôr. Tá? É igual na milesimal, a gente não pode esquecer da polegada inteira, porque tem que pôr isso no resultado final. Então, aqui a gente já tem uma polegada inteira. Então, depois dela, a gente tem um traço, dois traços. Então, além da polegada inteira, a gente tem 2 sobre 16. Então, essa é a minha leitura na régua. Depois, a gente vem aqui no nônio. Tá? No slide eu coloquei no universo, mas tudo bem. Tá? A leitura do nônio, eu vou procurar o primeiro traço que está alinhado com o da régua. Então, nesse exemplo aqui, ó, é o segundo traço. Então, isso para mim é 2 sobre 128, tá? Como está aqui. Posso simplificar já de cara, tá? Porque lembra que simplificar é achar um número, né, o maior número possível, em que dê para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo. Eu não posso dividir em cima por 2 e embaixo por 8, tem que ser o mesmo. Tá? E o resultado tem que ser inteiro, porque a gente não tem fração 1,5 por 2,7, isso não existe fração assim. Tá? Então, o resultado tem que ser inteiro. Então, nesse caso aqui, ó, o maior número que dá para dividir é 2. Então, 2 por 2 vai dar 1, 128 por 2 dá 64. Tá? Então, a gente tem a leitura no nônio de 1/64 de polegada. Tá? Bem, depois aqui, né, como eu já tinha explicado, a nossa leitura na régua, né, contando aqui depois a polegada inteira, deu 2/16 de polegada. Isso aqui também dá para simplificar. Então, dividido em cima e embaixo por 2, fica 1/8. E aí, como que vai ficar a minha leitura final? Tá? Lembrar que a da régua aqui, ó, como eu tinha a polegada inteira, na hora de eu escrever a da régua é 1 e 1/8. A gente não põe mais, não põe vezes, não põe ponto. Tá? Isso aqui é chamado de número misto, que eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, eu só coloco a parte inteira na frente da fração e pronto. Tá?
como eu estava explicando, tá? Então, para a gente ter, ó, lembrar da polegada inteira, ó, tem que botar ela na frente da leitura, tá? Não posso esquecer disso. Tá? Deixa eu voltar aqui. E para somar, tá? Então, para somar, a gente tem que lembrar, né, do mínimo múltiplo comum. Porque a gente vai ter que olhar os denominadores e ver qual é o menor múltiplo que é divisível pelos dois denominadores. Tá? E o resultado sai inteiro. Isso que a gente quer dizer com divisível. Então, na nossa leitura, lembra que simplificada, tá? Porque a gente pode fazer já com as medidas simplificadas da régua e do nônio, ou não simplificar. Na simplificada, ó, lembra que a gente tinha, tá, a leitura de 1/8, tá? Só tô pegando a parte da fração, porque a parte inteira aqui, ela não vai entrar nessa soma, eu coloco o número na frente da fração só, tá? Então, aqui eu tenho 1/8, e no nônio a gente tinha 1/64 de polegada. Então, para somar essa fração, a gente tem que achar o MMC. Tá? Se a gente olhar aqui, né, o menor múltiplo comum, tá, é o próprio 64. Tá? Por quê? Ele é múltiplo de 8. Tá? Então, eu não preciso procurar um número maior do que esse. Eu tenho que sempre procurar o menor possível. Tá? Então, se eu fizer, ó, 64 por 64 vai dar 1. Tá? 64 por 8, tá? Vai dar 8. E aí, como é que a gente monta a soma aqui para achar equivalente dessa aqui? A gente vai ficar com um denominador só. Então, como a gente viu que 64 dividido por 8 dá 8, isso quer dizer que eu tenho que multiplicar o denominador por esse resultado. Então, vai ficar 1 vezes 8. Essa outra fração, como eu estou dividindo 64 por ele mesmo, vai dar 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, aqui eu vou ter 8 mais 1. Então, fica 9/64 de polegada. Então, se a gente fosse escrever a resposta final daquela leitura, a gente depois teria que colocar a 1 polegada inteira, que é o número 1 aqui na frente. Então, a leitura final seria 1 polegada inteira, 9/64. Outro jeito de fazer a soma da fração, tá, na leitura do paquímetro, é não simplificar ainda. Deixa só no final, depois que eu somei. Tá? E vocês vão ver que fica mais prático. Porque quando a gente faz assim, ó, esses denominadores variam, porque pode ser o 8, 16, 32, 64 ou 128. Então, a cada hora vai ser um MMC diferente. Se a gente sempre mantiver o denominador 16 aqui da régua e o 128 no nônio, o MMC sempre vai ser 128. Tá? E aí, o que vai acontecer? Né? Quando eu vou dividir 128 por 16, tá? Esse resultado é 8. Né? Então, quer dizer que eu vou sempre multiplicar o numerador da leitura da régua por 8. Então, isso só vale se eu não simplificar as duas frações. Então, quando a gente for somar, ó, eu peguei os valores da leitura sem simplificar. Então, lembra que a gente tinha lido 2/16 e no nônio 2/128. Então, quando a gente for somar, ó, o mínimo múltiplo comum é o próprio 128. Então, quando eu divido ele por 16, dá 8. Então, aqui a gente vai ficar com 2 vezes 8. E esse aqui, como dá 1, né? 128 por ele mesmo. Então, repito 2 aqui. Então, esse aqui vai dar 16. Somando com 2, eu vou ter 18/128. Aí, sim, aqui no resultado final, a gente olha se dá para simplificar. E nesse exemplo, dá por 2. Dividir em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar 9/64 de polegada. Vê que dá o mesmo resultado, tá? Só que aqui é mais prático, porque a gente não tem que ficar pensando muito no mínimo múltiplo comum e quanto que vai dar a divisão dele pelo denominador da outra fração, tá? Se a gente escreve assim, eu vou sempre usar o 128 aqui embaixo, e o numerador da fração da régua, eu vou sempre multiplicar por 8, para depois somar com o numerador do nômio. Então, fica mais simples assim. Então, a gente faz desse jeito, é mais prático, tá? Bem, então, se a gente pegar esse exemplo, tá? Só para a gente fazer a leitura aqui, para treinar. Então, a gente tem aqui, né, a representação da régua, né, do paquímetro, polegada fracionária. Então, a gente faz a leitura daquele mesmo jeito. Conta até o zero do nônio, lê na régua. Depois eu vou procurar o traço que coincide com o da régua no nônio e faço a leitura nele, e depois eu somo.
Então, nesse primeiro exemplo aqui, né, no exemplo A gente vem, ó, comecei do zero, então não tem polegada inteira ainda. E a gente vem contando, ó, repara que esse traço maior, ele marca metade. Então, como são 16, esse traço maior é 8. É o oitavo traço. Então, a gente tem 8, 9, 10, 11, tá? Então, a gente está com 11 sobre 16. Depois aqui, ó, a gente está no segundo traço. Isso aí é 2 sobre 128. Então, eu vou somar essas duas frações. Eu não vou simplificar a leitura do nome, tá? Então, eu vou fazer ali 11 sobre 16 mais 2 sobre 128. Então, quando a gente faz essa soma, ó, lembra que toda vez que eu uso dessa maneira, o fator aqui é sempre 8. Então, eu vou multiplicar o numerador daqui por 8. Então, quando eu fizer 11 vezes 8, dá 88. Somei com 2, deu 90. 90 sobre 128 dá para a gente simplificar. Tá? Dá para simplificar por 2. Então, a nossa leitura final é 45,64 avos de polegada. Tá? Não tem ponto, não tem zero aqui. Tá? Não vai nenhum outro número, porque ó, não tem a polegada inteira ainda na leitura. E o de baixo? De baixo, é prestar atenção que a gente já tem aqui, ó. Já tem 2 polegadas inteiras na medida. Tá? Então, isso daí vai aparecer no final. Eu comento também para pôr isso aqui no final, que é mais fácil, porque é só colocar o número na frente da fração. Então, a gente vai contar os traços aqui como se isso aqui fosse o zero, né? Então, eu estou partindo daqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é 4 sobre 16. Guarda essa fração. Agora, a gente vem no nono e procura o primeiro que coincide com o traço da régua. Nesse exemplo é o 5, então isso aqui é 5 sobre 128. Então, agora a gente vai somar os dois, o 4 sobre 16 e o 5 sobre 128. Tá? Então, lembra que o fator aqui é sempre 8, então vai ficar 8 vezes 4, isso dá 32. Então, somando 32 com 5, a gente vai ter uma leitura de 37 sobre 128. Aí, não é minha medida final ainda, porque, ó, eu tenho 2 polegadas inteiras. Tá? Então, eu tenho que pôr isso na frente da fração. Desculpa. Então, o que vai acontecer? Ó, tem que lembrar, tá? Então, na verdade, vai ficar aqui, ó, 2, 37 sobre 128 avos de polegada. Então, sempre lembrar, tá? Confere e não esquece dele se for, né, maior que 0, tá? Para a leitura não ficar errada. Bem, depois aqui, tá? Ensinando a gente como colocar uma determinada medida no paquímetro, tá? Porque às vezes eu quero já deixar ele setado numa medida e conferir a peça, por exemplo. Não é mais adequado, mas às vezes eu preciso fazer e só tenho o paquímetro na mão. Tá? Então, como que eu colocaria essa medida, no caso da polegada fracionária? Porque a milesimal é simples de fazer e milímetros também é facinho de fazer. Então, vamos dizer que a gente tem uma medida aqui de 9,64 avos de polegada. E eu quero abrir o paquímetro nesse tamanho. Então, como que a gente vai fazer? É quase que o processo inverso da leitura. Eu vou pegar essa fração, tá? E eu vou descobrir qual é o número, qual é o fator que eu vou multiplicar em cima e embaixo para que eu tenha de resultado um denominador 128. Então, nesse exemplo aqui, ó, vai ser 2, porque se eu pegar o 64 e multiplicar por 2, dá 128. Então, esse número que eu vou usar para multiplicar em cima e embaixo, tá? Então, a gente está achando a fração equivalente. Então, né, embaixo 128, aqui no caso que é 9, vai ficar vezes 2, vai ficar 18 sobre 128. Depois, a gente vai pegar o numerador da fração equivalente e vai dividir por 8. Por que 8? Porque são 8 divisões do nônio. Por isso a gente usa esse número. Porque aqui a gente vai descobrir quantos traços que a gente vai andar no nônio, quantos traços que a gente vai andar na régua. Então, eu vou pegar aqui 18, dividir por 2. A ideia aqui é deixar só o número inteiro, tá? Não vou fazer a divisão para encontrar as casas decimais, porque senão não vai funcionar. Então, quando a gente fizer, ó, essa divisão, vai dar 2. Lembra que 2 vezes 8 é 16. 18 menos 16, sobram 2, tá? Então, esse aqui é o nosso quociente e esse aqui é o nosso resto. Tá? Então, o que isso quer dizer pra gente? Que o número que está aqui no quociente, ele vai ser a quantidade de traços que eu vou contar aqui na régua para posicionar o cursor. E o resto
é a quantidade de traços do nônio, né, que eu tenho que mexer no paquímetro até ele ficar alinhado com o traço da régua. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que alinhar, né, vou ter que mover o cursor até o zero ultrapassar 2 traços na régua. E depois eu vou ajustar até que o segundo traço do nônio fique coincidente, tá, com o traço da régua. Minha figura não tá tão boa, que lembra que as figuras elas distorcem um pouquinho, então por mais que a gente tente ajustar, às vezes não bate. Tá? Ela dá a leitura, tá informando, mas a gente não consegue deixar exato. Se é um instrumento, a gente consegue. Então, eu ajusto, ó, tem que ajustar, mas sempre nesse intervalo aqui. Tá? Porque se eu passar do terceiro traço, eu tô com outra medida, né, que não é a que eu tô querendo abrir o paquímetro. Então, ajustou, alinhou, a gente conseguiu abrir ele na medida de 9,64 de polegada. Então, é assim que a gente faz para abrir o paquímetro em polegada em um determinado tamanho, tá? Então, só para lembrar, voltando aqui. Pego a medida que eu quero abrir o paquímetro e acho o fator que eu vou multiplicar em cima e embaixo, de tal forma que o denominador vire 128. Depois eu vou pegar o resultado do numerador e divido por 8. Divido, mas eu não vou continuar fazendo aqui para ter as casas decimais, tá? Eu dividi aqui, sobrou 2. 2 não é mais divisível por 8, tá? Eu paro aqui. Tá? Então, o quociente é os traços da régua, o resto são os traços do nônio, que eu vou contar e alinhar. Então, assim, a gente abre o paquímetro na medida correta, tá? Então, aqui indicando. Então, se a gente, né, vou fazer esse segundo exemplo, tá? A gente quer abrir o paquímetro na medida de 17/32 de polegada. Tá? Então, a gente vai fazer o mesmo passo a passo. Eu vou pegar essa fração e vou ver qual é o fator que eu preciso multiplicar 32 para ele resultar em 128. Então, nesse caso aqui, tem que ser 4. Tá? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Sempre o mesmo número para eu não alterar a medida, o tamanho que essa fração representa. Se eu multiplicar por números diferentes, eu estou mudando a proporção, tá? E ela não é mais equivalente. Então, na hora que eu multiplicar, embaixo a gente já sabe que dá 128, que é o que a gente quer. E aí, em cima aqui, 4 vezes 17 vai dar 68. Então, deixo minha fração assim. Agora, eu vou pegar o numerador, tá? E vou dividir por 8, né? Que é a quantidade de divisões do nônio. Quando a gente fizer essa divisão, né? A gente vai ter aqui, ó. Vai dar 8 aqui, né? Que 8 vezes 8 dá 64. 68 menos 64, sobram 4. O resto são 4. Então, ali, ó, né, a gente vai ter o nosso quociente e o nosso resto. Então, esse aqui é a quantidade de traços que eu vou posicionar o cursor, né, com relação à régua. E aqui é o traço que eu vou ter que ajustar o cursor para ele ficar alinhado com o da régua. Então, se a gente olhar aqui, né, desse zoom, ó, lembra que esse traço maiorzinho marca metade. Né? Então, a gente já posiciona o zero do nônio entre o 8 e o 9. Depois, a gente tem que mover o cursor, ajustando, até que o traço, o quarto traço, fique alinhado com o da régua. E quando eu conseguir fazer isso, eu consegui abrir o paquímetro na medida que eu queria, de 17/32 de polegada. Tá? Bem, então, essa aqui é a nossa aula, tá? Né? A gente encerra a parte de paquímetro aqui. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem lá no site da nossa disciplina no Moodle. E qualquer dúvida, já sabe, me manda mensagem lá, tá? Ou comenta aqui, põe nos comentários do vídeo. Tá? Então, até a nossa próxima aula.